como cientista político, o Arthur Garcia, falando sobre o que pode acontecer, Robson, a partir de agora, né, com a relação dos processos contra o ex-presidente, para que ele possa dar uma explicação política da situação. Principalmente porque no próximo ano nós já teremos um pleito, né, para a presidência da República, para senador, né, para deputados estadual e federal. Então, nada melhor do que um cientista político para ver o que repercutiu em termos dos partidos políticos essa liberação do Lula e que possa concorrer, o que pode acontecer daqui para frente em termos de julgamento também, o que pode acontecer com o ex-presidente em termos em termos políticos dele, o ganho que ele tem, se ele perde com essa decisão, o que pode acontecer com essa Bom dia, Ailton. É um prazer falar com você. A medida do Fachin, ele muda completamente o cenário político, né? Porque se esperava uma candidatura do PT, naturalmente, para 2022, mas, ao mesmo tempo, era sabido que o PT traria para essa campanha uma mácula, né, que está associada ao partido desde lá do escândalo do Mensalão e foi aprofundada pelo escândalo do Petrolão, né, dois esquemas de corrupção que foram investigados, né, pelo Ministério Público e julgados pelo Judiciário, ambos dois órgãos autônomos, né, da nossa República, e que constataram crimes praticados por vários agentes públicos e também políticos. Então, o PT, com essa decisão do Fachin, ele, livrando o Lula das condenações imediatas, quer dizer, embora o Fachin não tenha decidido sobre a natureza do julgamento, né, porque o que ele fez foi simplesmente dizer que Curitiba não era o foro adequado para julgar aquelas ações sobre o Lula, dentro do triplex, do sítio, e também lá do Instituto. Então ele remete isso para Brasília, mas ele não entra no mérito das condenações, né? Quem vai ter que apreciar o mérito, reapreciar o mérito das condenações agora o juizado lá de Brasília, né? E então não há aí qualquer tipo de ação do juízo que inocente Lula dos crimes que foram a ele atribuídos, né? E pelos quais ele pagou a prisão, a restrição de liberdade e também a inelegibilidade. Mas, em termos práticos, o que acontece é que ele se livra momentaneamente dessas acusações e o PT pode se apresentar na eleição de 2022, com ele ou não, isso aí pouco importa, pode se apresentar como um partido que foi injustiçado, foi perseguido, etc, etc. Isso tem um tremendo peso na eleição e deve se manter até lá, porque é sabido que o juízo de Brasília é um juízo muito menos preparado para tocar esses casos, né? Quer dizer, tudo que bateu lá em Brasília em termos de lava-jato, corrupção e tal, ou prescreveu ou não andou, né? Porque a gente sabe da tradição da justiça brasileira, ela é morosa, ela é improdutiva mesmo, né? Ela é incompetente mesmo, na verdade. E
todo esse processo foi revertido nos últimos anos, tanto pela ação diligente do Joaquim Barbosa lá no julgamento do mensalão no STF, e também pela ação diligente dessas forças-tarefas que se formaram no Brasil aí adentro, Curitiba, Rio de Janeiro, de certa maneira também São Paulo, que se formaram para exatamente superar essa lentidão e essa incompetência da justiça brasileira que faz do país um país de impunidade, né? Um país que só consegue realmente punir, e hoje em dia muito mal, até e porcamente, punir os pequenos criminosos, né? E os grandes crimes, aqueles que estão associados ao sistema político, ao sistema de poder, ao sistema de mando da própria República, esses crimes eles nunca eram punidos, né? As pessoas nunca eram incomodadas, e isso é a marca da justiça brasileira, e isso conformou um sistema político dos mais corruptos do mundo, né? Talvez a gente só perca em termos de corrupção porque para a Rússia e poucos outros lugares, porque no caso da Rússia, inclusive, o sistema de corrupção está associado também a um sistema de autoritarismo, né, e de assassinato, de atentados seletivos aos opositores, né, do sistema corrupto, né, do mecanismo russo. Mas, enfim, o Brasil se destaca como um país que da impunidade e o país da corrupção. E para todos os efeitos, essa expectativa de que ou os processos vão prescrever agora em Brasília, ou então provavelmente vão ter andamento depois das eleições, então pode-se dizer que o PT em 2022 vai poder sustentar uma narrativa efetiva, né, de perseguição e de certa maneira, de redenção da sua liderança máxima. Isso, independente dele vir ou não como candidato, significa um trunfo eleitoral para a narrativa petista muito grande, porque o PT é um partido que, nesse processo todo, se recusou a fazer qualquer autocrítica, a reconhecer qualquer erro em relação à forma como foi, ou liderou, como os acusadores dizem, ou foi conivente com os crimes praticados no interior da República. Então, é de se esperar que tenhamos, em 2022, uma eleição ainda mais polarizada, com uma esquerda que tende a ser atraída, de novo, né, para a candidatura do PT, e sou beneficiado por essa medida do Fachin, de que tudo não passou de uma perseguição sórdida aos trabalhadores, ao Partido dos Trabalhadores, e que a corrupção do Brasil só vai até os partidos inimigos. O PT, não obstante 13 anos no poder, 14 anos no poder, e tendo, digamos, capitaneado todo esse processo, né, ele não tem, no entanto, apesar disso, nenhuma culpa nesse cartório. Então, é sobre essa situação que a gente vai enfrentar a eleição de 2022, que já tinha começado ontem, agora vai se tornar mais grave e mais aguda.